Olá, família Penso Logo Acho! Estamos aqui de volta para mais uma lista 5 mais 3. E dessa vez o assunto são os simbiontes. Os simbiontes que estão aí no momento. Venom 2 está para sair. Tempos de Carnificina, né? Teremos Venom, teremos Carnificina, quem sabe se teremos mais. No trailer parece até que tem uma dos personagens que a gente vai falar aqui, mas o que eu vou falar aqui hoje são sobre os filhos do Venom, sobre os seres que foram criados a partir desse simbionte, que é o protagonista dos simbiontes pra gente, né? Nosso queridinho Venom, Ed Brock. Ou não é o Ed Brock. A gente vai contar um pouquinho da história do Venom e aí a gente entra já na lista. Não esquece, galera, por favor, de deixar aquele like, de deixar comentário, de se inscrever no canal, marca o sininho para mais conteúdo como esse e deixa realmente um comentário aí, me diz aí o que você achou da lista, porque tem mais simbionte do que o que eu vou falar. Eu vou falar só dos que nasceram necessariamente do Venom e mesmo assim não vão ser nem todos, porque são muitos. Então, Venom, que teve a sua primeira aparição em 1988, ele foi criado pelo David Michelinie, que participa da criação de vários dos que eu vou falar, mas também pelo Todd McFarlane, o Todd McFarlane de Spawn. Sim, ele mesmo, ele criou Venom. E esse vilão que tem uma história tão junta com a história do Peter Parker e do Homem-Aranha, tem agora uma saga nos cinemas que não tem Homem-Aranha, né? Pelo menos por enquanto. Mas vamos ver. Eu não confesso, eu vou confessar aqui, não sou muito fã do primeiro filme. Fiquei meio perdido lá naquelas gosmas voando. E um dos meus pontos é que não parecia uma coisa ali diretamente saída dos quadrinhos. Então, vocês podem estar ligados em um deles, porque ele tá nessa saga aí do Venom nova. E o nosso quinto lugar, que começa a lista, é o Riot, Motim. Sim, o vilão do primeiro filme do Venom, ele tem uma origem um pouco diferente nos quadrinhos, mas tem a ver com a Fundação Vida. A Fundação Vida, ela ficou com o Venom capturado por um tempo e forçou ele a dar as sementes dele, pedaços dele, que geraram outros simbiontes. Os simbiontes normalmente se alimentam da adrenalina dos seus usuários, por isso que eles têm que ter essa relação com os seus usuários, né? O primeiro deles, o Riot, ele usava o quê? De força bruta, diferente do Carnificina e diferente do Riot que a gente viu no filme, ele não fazia tantas lâminas, ele usava mais martelos, ele fazia coisas assim para dar mais uma pancada mesmo, em vez daquela perfuração toda que a gente viu, os espinhos e tal, e que a gente vai ver agora com Carnificina. E nos quadrinhos ele tinha um tom mais azulado, às vezes cinza, e não aquele tom quase prateado do cinema. Mas, seguindo do Riot, que é o primeiro de 5 filhos que o Venom tem, nessa situação para a Fundação Vida, a gente vai para o Lasher, ou o Açoitador. Esse é um simbionte verde. Ele é bem diferente, todos eles são bem coloridos. Conforme eu fazia pesquisa, eu fui percebendo que essa história da Fundação Vida já aconteceu num jogo que eu jogava no Super Nintendo. Tô velho, sim, tô velho, eu jogava Super Nintendo, foi meu primeiro videogame. Tá, vamos passar disso. Separation Anxiety é o nome do jogo. Era muito legal. E todos esses simbiontes aparecem no jogo, eles estão inclusive na capa do jogo. Esses 4, 5 simbiontes que eu vou falar de primeira. E o Lasher, o Açoitador, ele não tem muito pra falar dele assim, porque eles sempre atuavam muito juntos e uma confusão de gosminha pra tudo que é lado, né? Então o Lasher, ele pegou um hospedeiro que se chamava Ramon Hernandes, um mercenário, e ele tinha uma característica de usar tentáculos. Ele estava sempre com tentáculos para se movimentar, usava muito desses tentáculos, muito mais do que os outros. Depois do Lasher, a gente tem a Agonia. Agonia, que é um simbionte roxo, se eu não me engano, cor púrpura, é isso, roxo. Se você gosta de roxo, esse é o seu simbionte. É um simbionte roxo que tem como hospedeira a mercenária Leslie Gesneria. O poder da Agonia, diferente dos seus irmãos, é que ela consegue absorver produtos químicos
e consegue cuspir também uma saliva ácida. Então ela é um pouquinho diferente. Como eu disse, todos eles andavam juntos, é um grupo formado por esses simbiontes, filhos do Venom. Eles foram criados com o intuito de serem uma forma de proteção da Fundação Vida e tal, né? Como sempre. Mas sempre fazem besteira nessas paradas. Agora chegamos ao segundo lugar. Ele que tem uns poderes muito semelhantes ao do Carnificina. E como eu falei, ele acaba que tem os poderes que o Riot usou. O Fago, ou Devorador, usava lâminas e objetos cortantes para fazer no seu corpo. Ele modelava o seu corpo dessa forma. Era um simbionte amarelo e o hospedeiro dele era Karl Mak, um outro mercenário, um mercenário orgulhoso que acreditava que era o líder desse grupo. Não era. E agora chegamos ao primeiro lugar da nossa lista. A líder de verdade, não como o Devorador achava que era, a líder que se chama Grito. Grito talvez seja o simbionte mais diferente entre esses. Ele tinha coloração amarela, preta e vermelha e também usa o seu cabelo como seu poder. Ela é muito poderosa e muito doida porque absorveu uma hospedeira que tinha surtos psicóticos. Então, Dona Diego, que é o nome da hospedeira. Esse personagem é muito louco. Eu acho que ele vai estar nesse filme 2. Eu acho que esse filme 2 vai ser melhor que o primeiro. Espero muito. Mas todos esses que eu falei, os filhos do Venom, que foram criados pela Fundação Vida, eles culminam no nosso mais 3. E o nosso mais 3, eu vou falar de outros filhos do Venom que não foram criados pela Fundação Vida, que não são irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Enfim, começando com o híbrido. O híbrido é a fusão de todos os filhos do Venom, todos menos a Grito. A Grito acabou morrendo e antes de morrer, a Grito, num ataque sônico, todos esses simbiontes, eles sempre têm uma fraqueza, né, que é fogo e som alto, mas a Grito ela tinha um poder de grito de produzir esse som e acaba matando os hospedeiros dos seus irmãos. Os seus irmãos assim ficam presos novamente, são capturados, são levados a outro lugar, são experimentados novamente e toda aquela história até o momento em que num outro arco muito louco em que os simbiontes estão atacando simbiontes que não são necessariamente os filhos do Venom estão atacando Nova York, o Venom e o Homem-Aranha lutando contra eles. Venom ele consegue meio que ativar, envelhecer todos os outros simbiontes a partir dele. E nessa ele consegue vencer, mas seus filhos usam esse momento e essa confusão toda para conseguir escapar. Eles sobrevivem, ficam muito fracos, mas conseguem escapar da onde estão presos. Para conseguir sobreviver e também para ajudar a única pessoa que ajudou eles, um guarda do local onde eles estavam presos e havia perdido o movimento das pernas, eles se juntaram e foram os 4, sem a Grito, para formar o híbrido. E o híbrido se tornou um dos personagens mais fortes desses simbiontes. O nome desse guarda é Scott Washington. E o híbrido acabou que até cometeu alguns atos violentos, mas foi talvez por terem 4 personalidades naquela cabeça, 5 com o hospedeiro, o híbrido acabou se tornando um anti-herói também. Mas em algum momento Venom foi lá e acabou com ele. Afinal, Venom se tornou o protetor letal, né? Venom saiu de vilão do Homem-Aranha, daquela galeria maravilhosa, para se tornar um herói hoje em dia. E outros já vestiram o manto de Venom, como o Flash Thompson, e se tornou o agente Venom, mas não é dele que eu quero falar hoje com vocês. Então a gente vai pro segundo lugar do nosso mais 3, que é o Anti-Venom. O Anti-Venom? Como assim? Sim, o Anti-Venom, você deve estar vendo aí na tela um Venom branco, as cores invertidas, e esse Venom aconteceu quando o Ed Brock contraiu um câncer e a própria mutação do próprio Venom dele criou esse Anti-Venom que tinha poder de cura. Ele tinha poder de curar enfermidades e manteve o Ed vivo por muito tempo graças a isso. O Anti-Venom é basicamente o próprio Venom mudado. Mas
Tivemos Agente Venom, Anti-Venom, Anti-Venom, Venom, é muito Venom, é muito Venom, é muito simbionte, é muita massinha. Mas acho que a mais importante de todas, não a mais importante para os Clintar. Clintar, sim, Clintar é o nome da raça desses simbiontes. Isso não é uma coisa que começou na Marvel desde sempre, eles foram explicando, tanto que foram descobertos que o Venom não é o primeiro Clintar a aparecer na Marvel ao longo de todos esses anos, mas dentro dos Clintar tem outros Clintar muito importantes. Knu, por exemplo, mas eu vou deixar ele para parte 2, se vocês quiserem ouvir falar sobre o Knu. Agora eu vou fechar com o grande vilão do próximo filme, Carnificina. O Carnificina é o primeiro filho do Venom. Venom foi resgatar o simbionte Venom, estava fora do Ed e o Ed estava preso. E o Venom foi lá resgatar o Ed. Quando ele fez isso, deixou um pedacinho dele, que mais tarde, estudando a raça Clintar, se descobriu que era realmente um filho do Venom. Mas esse pedacinho dele ficou na parede da cela. O companheiro de cela do Ed Brock era um serial killer chamado Cletus Kasady. Cletus Kasady, que vai ser interpretado pelo Woody Harrelson. Sim, por isso que eu tô afim de ver o filme. É o Woody Harrelson e é o Cletus Kasady. Dá pra fazer coisa muito boa com isso. E vem o Carnificina. O Carnificina é um dos mais poderosos porque ele inclusive já invadiu por mensagem a mente de outras pessoas. Ele consegue se tornar vapor, além de fazer as lâminas, os chicotes, os espinhos, abrir o próprio corpo para as coisas passarem. O hospedeiro dele é um serial killer, eu falei antes. Esse bicho é do capiroto, ele é virado nas ideias. Eu quero muito ver esse filme, quero ver essas cenas, porque o Carnificina é um personagem que eu via nos desenhos animados antigos do Homem-Aranha e ele me dava medo. Dá medo em você? E o Knu? Te deixou curioso? Deixa o seu like, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal, mostra pros amiguinhos. A gente precisa dos inscritos, a gente precisa dos likes para crescer e precisa do seu feedback, então comenta lá embaixo, fala o que você quer ver lista, fala se você quer ver a parte 2, diz pra gente, fala se tá gostando. Tô esperando!